Muito bem, bom dia, bem-vindos a mais um encontro síncrono de Física 1 da turma 2021 do curso de Biotecnologia, nesta quinta-feira, 21 de outubro. É uma alegria estar conectado com todos vocês neste momento. Antes da gente iniciar alguns recados importantes, sempre temos recados importantes, não é? Professora Beatriz pediu para avisar que não vai conseguir participar. O também pediu para avisar que não vai conseguir participar. Foi buscar. Tudo bem. Obrigado. Então, assim, nós terminamos o primeiro bimestre, né? Que para nós não é muito bimestre, porque a gente tá condensado. Então, um bimestre, 2 bimestres. Não? Enfim. Nós terminamos na última sexta-feira, dia 14. Nós fizemos aquelas 2 primeiras atividades avaliativas e daí fizemos uma recuperação delas. Então, essa nota é a nota do primeiro bloco, vamos dizer assim, que é primeiro e segundo bimestre, tá? A terceira atividade avaliativa que vocês entregaram dia 7, eu acho, se eu não me engano, ela já é a do segundo, já é do segundo bloco, ou do segundo período, ou do segundo bimestre, tá bom? Então eu postei as notas, acho que ontem, né? Ou antes de ontem, alguns alunos me questionaram, professor e tal, mas não misture, tá? As 2 primeiras atividades do é o que fecha o primeiro bimestre. A TCP3 já é do terceiro bimestre. Tudo bem? Se você tem atividades ainda em atraso, dá uma olhada lá e me avise, por favor. Né? A gente tem conselho de classe semana que vem. As atividades assíncronas estão rolando. A atividade da última semana eu pedi para você assistir uma videoaula sobre, já não lembro. Sim, exercícios do movimento do lançamento oblíquo e horizontal. E pedi para você fazer as anotações que você julgar necessária no caderno. Cara, é assim, não precisa me mandar nada. É só para dizer assim, ó, tô assistindo a aula e o que você achar importante, você anota. Quer fazer os exercícios no caderno, quer acompanhar, beleza. Manda ver, tá? A atividade assíncrona de hoje, que eu já acabei de postar agora, também é uma videoaula sobre a introdução à dinâmica que a gente vai fazer hoje, focada principalmente na primeira lei de Newton. E aí eu pedi para você, então, assistir a aula, 35 minutos de aula, e anotar no seu caderno a definição da primeira lei da termodinâmica e o conceito ou a definição do o que é força. Tá? Então, você não precisa me mandar isso. Não é uma atividade que você tem que me mandar. Mas fica a orientação de você fazer isso no caderno. E quando vocês terminarem de assistir, não esqueçam em clicar lá em concluir da atividade, em devolver. Que a gente está lançando a chamada a partir disso, tá? Então, tanto da semana passada como da dessa semana, que eu acabei de postei agora, você não tem uma atividade que você tem que desenvolver e me enviar, tá? Embora eu tenha pedido ali para você anotar no seu caderno, anotar no seu caderno, não precisa tirar foto e me mandar. Tudo bem? Então é só uma complementação. Beleza, eu acho que é isso, qualquer dúvida vocês vão falando aí e vamos para nós. Oh, meu Deus, cadê minha aula? Conteúdo novo, professor? Graças a Deus, hein? Bora? Bora, vamos começar a dinâmica, então. Já que vocês estavam querendo muito um conteúdo novo, vamos para lá. Certo? Estou abrindo aqui, mas ainda não estou apresentando a tela para vocês, né? Não adianta nada. Muito bem. Bom, então tá bom. Pessoal, então agora é o seguinte, a gente está entrando num outro, vamos dizer assim, numa outra área da física, né? Desde que nós começamos, a gente estava dentro da mesma coisa, né? Talvez aí o anseio de alguns para a gente mudar de conteúdo. Então a gente estava focado no estudo do movimento
tentando monitorar o movimento de um corpo. Então, a gente falava de quanto tempo ele ia levar para percorrer certa distância, e basicamente era isso. Seja quando a gente estava no movimento retilíneo uniforme, né? Onde a gente tinha apenas velocidade, que nada mais é, inclusive, do que a relação entre distância e tempo, né? Seja quando a gente passou a estudar o movimento acelerado, onde ali a gente também estudava, basicamente, o nosso interesse quando a gente estuda o movimento é saber a distância que ele percorre em um dado tempo. Só que daí, como o corpo tem a aceleração, então ele tem além da velocidade, essa velocidade está variando com o tempo. Então, a velocidade não é constante. Então, daí surge este novo cara chamado de aceleração. Tá legal? Então, aí a gente foi estudar o movimento acelerado e terminamos semana passada estudando o lançamento horizontal ou lançamento oblíquos, que nada mais são do que movimentos acelerados, né? Na verdade, tanto o lançamento horizontal, aquele que ele cai de uma altura, como o lançamento oblíquo, são a composição de dois movimentos, um que é o MRU, que é o movimento horizontal, é um MRU, e na vertical é um MRUV. Fechou? Então, fechou. Então, a gente fecha essa sequência e a gente passa agora a estudar o que nós chamamos de dinâmica. Qual é a diferença da dinâmica com aquilo que a gente tem estudado até agora? A dinâmica, ela vai ter um foco maior na causalidade do movimento. Olha que palavra bonita, né? Causalidade. Por isso que eu estou de pijama. Agora ficou melhor. Na causalidade do movimento, ou seja, trocando em palavras que até os corintianos conseguiram entender, ele vai se focar no estudo daquilo que causa o movimento, ou seja, o que dá razão ao movimento. A gente discutiu isso lá nas primeiras aulas, né? A cinemática, ela estuda o movimento sem causa. Então, até agora, a gente falava, um corpo sai do repouso, atinge velocidade tal, um corpo sai de um ponto, chega até outro em dado tempo, e a gente nunca se preocupou com o que causava, o que fazia esse corpo se mover, ou o que fazia esse corpo deixar de se mover, ou parar de se mover, tá certo? Então, essa era a cinemática, o estudo do movimento por si só. Dentro da dinâmica, nós vamos tomar o cuidado, vamos mudar um pouquinho o foco, vamos querer pensar no que está causando o movimento, nas condições para que haja ou não o movimento, ou para que o movimento deixe de existir, se ele já existia, qual a condição para eu parar, fazer com que o movimento pare. Então, meus bens, crianças, jovens e jovas, nós vamos de cara, quando a gente fala então de dinâmica, nós vamos de cara falar das leis de Newton. Então, tem lá a atividade assíncrona dessa semana, uma videoaula, fazendo a introdução à dinâmica e dando foco na primeira lei de Newton. Tá? Quando a gente fala de dinâmica, quando a gente fala de lei de Newton, a gente tem um ator principal, que é um cara chamado força. Tá? O que é força? Gente, força é uma coisa difícil de explicar. Todo mundo sabe o que é força, né? Todo mundo usa força, entende o que é força, mas ela é uma coisa complicada de explicar, assim como tem muito na nossa vida, né? Por exemplo, o que é temperatura? A temperatura é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe usar muito bem. Força é assim também. Talvez no seu livro tenha a definição de que força é a resultante da interação de dois corpos, né? Mas isso também não nos explica muito. Né? O que tu precisa entender? Embora a gente não consiga explicar muito bem o que é força, eu tenho um pedido para você colocar no seu caderno lá a definição de força, a definição da primeira lei de Newton e a definição de força. A gente sabe muito bem qual é o resultado da aplicação de uma força, ou quais são os possíveis resultados ou as possíveis consequências da aplicação de uma força. Uma força, ela pode causar deformação. Isso é uma coisa que ela pode causar. Hein? Você sabe muito bem disso. Né? Se eu tenho, por exemplo, um pedaço de papel, eu posso fazer uma força e deformá-lo.
Tá certo? Esse é um resultado da aplicação de uma força. E o segundo resultado da aplicação de uma força, que ele vai fazer o link entre a primeira e a segunda lei de Newton, é que uma força, ele justamente é o agente capaz de gerar variação na velocidade do corpo. Seja uma variação apenas no sentido da velocidade, se a força for perpendicular, nós discutimos isso quando nós estudamos os vetores, né? Um vetor perpendicular, qual que é o seno de 90? Perpendicular é um ângulo de 90, né? Seno de 90 dá zero. Então, uma força perpendicular não pode alterar a velocidade de um corpo. Mas ela pode alterar o sentido, já que velocidade é um vetor, né? Certo? Então, a gente se depara com esse cara que vai ser o centro de tudo agora, força. Força. Ele é o centro de tudo, principalmente agora no estudo da dinâmica. E ele é o cara que liga, então, a primeira lei de Newton, que a gente não vai investir muito tempo nela aqui hoje, porque a gente tem essa aula para vocês assistirem, nós vamos tentar focar um pouquinho mais na segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton é uma lei conceitual, é uma lei que você não vai calcular nada com ela. Então, também por isso que ela está em videoaula. A segunda lei de Newton, a primeira, né? Eu falei assim, não sei se eu falei segunda, eu falei primeira. Mas a primeira lei, chamada lei da inércia, é uma lei conceitual, talvez você já tenha ouvido falar dela, e você não calcula nada com ela. A segunda lei, sim. Então, é uma lei que vai trazer o cálculo de qual é o resultado da aplicação de uma força em um corpo, tá? Bom, então eu estou apresentando minha tela agora para... Opa! Fechei a câmera. Estou apresentando minha tela agora para vocês e a gente vai rapidamente passar por essa primeira lei de Newton. Eu falei que força é o que une tudo, né? Une a primeira com a segunda lei e também com a terceira lei, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, quando a gente estuda a dinâmica, a gente tem umas questões muito interessantes que nós podemos discutir aí, né? Como, por exemplo, essa número 1, por que quando o ônibus freia, a gente cai para frente, se a gente, principalmente quando a gente está em pé no ônibus, né? Ou se o ônibus acelera, a gente cai para trás, né? Por que a gente precisa utilizar o cinto de segurança? Pela mesma razão. A resposta é a mesma da pergunta 1, né? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirar do lado? Você já viu isso? O cara fazer isso? Ou o cara puxa a toalha da mesa e fica tudo parado? 4. Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o próprio cabelo? Por mais forte que ela seja. Então, essa explicação está lá na segunda lei de Newton. Inclusive, tem um meme daquele cara que... o meme é uma figura, né, do cara que faz um carro que não precisa de combustível. Ele põe um ímã na frente do carro, preso no carro, uma placa de metal no carro, o ímã puxa o carro, beleza, não precisa mais de combustível. É claro que isso não funciona. Por que isso não funciona? Por causa da segunda e da terceira lei de Newton. Então, essas respostas vão vir ao longo do nosso estudo, tá? Então, tá aí as leis de Newton, resultado da aplicação de uma força, tá aí o senhor Isaac Newton, nascido em 1642. Tem gente que está discordando da data de nascimento dele, mas enfim. Em geral, a gente sempre acreditou que ele nasceu em 25 de dezembro, dia do Natal, de 1642, o mesmo ano da morte de Galileu. Esse cara foi incrível na física, né? Teve uma contribuição não só na física, como na matemática. Tá bom? É um cara tão bom, que ele tinha que resolver uns problemas físicos, mas na época dele não havia matemática suficiente para resolver isso. Então ele foi lá e evoluiu a matemática. Desenvolveu a matemática para resolver o problema que ele precisava. Tá? Enfim, uma lição para nós, claro que não foi por acaso, não é um cara que se dedicou muito a isso, né? Mas, enfim. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela vai dizer, então, que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que alguém faça uma força sobre ela. Então, eu coloquei a foto de uma bola na marca do pênalti,
E o que vai acontecer se ninguém chutar essa bola? Não vai acontecer nada, ela vai continuar onde ela sempre esteve. E aqui embaixo você tem a foto do que acontece quando alguém faz uma força sobre ela, né? No caso aqui, Jorginho perdendo um pênalti contra o Liverpool, né? O Jorginho do Chelsea. Tá, bom, então acontece o seguinte, há uma tendência natural dos corpos em permanecerem no seu estado, seja ele em estado de movimento ou seja ele em repouso, né? O que pode tirar um corpo desse estado é a força. Tá? Esses estados eles são chamados de equilíbrios. Existem dois equilíbrios, o estático e o dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Quando o corpo está em repouso, velocidade zero. Equilíbrio dinâmico, quando ele está em MRU, ele não tem aceleração. Tá? Então, isso é um equilíbrio dinâmico. Quem pode tirar um corpo do repouso? Uma força. Quem pode tirar um corpo do MRU? Uma força. Porque nós acabamos de falar que uma das consequências da aplicação de uma força é gerar uma aceleração. Então, se eu gero uma aceleração tanto neste caso quanto neste caso, eu estou então tirando ele do repouso ou tirando ele do MRU, né? Porque a partir do momento que tem aceleração, o corpo vai acelerar. Se a velocidade era zero, vai deixar de ser zero, ou se ela era constante, vai deixar de ser constante. Lembrando que repouso e movimento são conceitos relativos, né? Repouso para um dado certo, para um certo referencial, tá? Então tá aqui a explicação, né, de por que você está em pé, o ônibus acelera, você cai para trás. Porque você está parado, você tende a ficar parado onde você estava. Ou se quando ele freia, você vai para frente. Porque você estava indo para frente, você tende a permanecer para frente. Então, essa é a primeira lei de Newton. Ele diz que é uma tendência natural dos corpos em manter o seu estado inercial, ou seja, o equilíbrio estático dinâmico, né? Ou seja, a gente traduz, costumeiramente, a gente fala assim, né? Tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso, tudo que está parado tende a permanecer parado. Acho que eu repeti, né? Tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso e tudo que está em MRU tende a permanecer em MRU, a menos que haja uma força. Porque se houver uma força, essa força pode gerar deformação ou então pode gerar uma aceleração, que é o que diz a segunda lei de Newton. Daí. Então, daí vem a explicação da importância do uso de cinto de segurança, tá? E quando a gente fala em MRU, a gente fala. Depois vocês vão fazer um texto para mim aqui, explicando, relacionando a primeira lei de Newton com o cinto de segurança, tá? Tem o Ribéry aqui, por quê? Vocês assistem lá na videoaula que vocês vão entender. Ele voou pelo vidro do carro do pai dele, quando era pequeno, porque ele estava sem o cinto. E por isso ele tem essa marca aí no rosto, que parece que está chorando sangue. Tá? Quando a gente fala que o corpo tende a permanecer em repouso ou tende a permanecer em MRU, lembra que MRU é linha reta. Então, para que um corpo faça uma curva, você precisa da aplicação de uma força também. Né? Aqui você tem uma pedrinha sendo girada. Se você cortar a corda, ela vai sair tangencial. Né? Ela só faz curva porque tem força. Se não tiver força, vai andar em linha reta. Beleza? Então tá aí na tela para vocês o enunciado da primeira lei de Newton. Em seu estado de repouso ou de movimento em linha reta, a menos que seja forçado, a menos que haja uma força. Tudo que está em repouso ou em MRU tende a permanecer em repouso ou em MRU. Há uma tendência. Né? Então, é isso. Legal a gente ver a evolução do pensamento, né? Lá em 300 a.C., o Aristóteles, que foi o cara que praticamente deu origem à física, né? Quando ele começou, a ideia dele sempre era começar a medir, comparar, classificar, né? Então, a partir dele sai a física, a química, enfim. Ele acreditava que para a existência do movimento precisava haver uma força. E essa ideia da inércia que surge com Galileu, né? Que vem logo antes de Newton, ele fala que não, que há uma tendência natural dos corpos a manter o seu movimento. Né? A manter o seu movimento. Então, é a lei da inércia, a primeira lei de Newton.
Então, por isso que quando a pedra arrebenta aqui, ó, da cordinha, a pedra arrebenta, ela sai voando. Ninguém está fazendo força sobre ela mais depois que arrebentou. Mas ela tem uma tendência natural em manter o seu movimento. Mas, professor, eu não vejo nada nesse mundo tentar manter o seu movimento. Eu empurro o meu carrinho, esse pessoal que ainda brinca de carrinho aí, né? Eu empurro o meu carrinho e ele logo para, claro. Mas ele para porque está existindo força sobre ele. Quais forças? Força de atrito do chão, força de atrito com o ar. O problema é que no nosso mundo a gente nunca está livre do atrito, né? Com o chão ou com o ar. Então, por isso a gente nunca vê esses corpos que estão em movimento naturalmente manterem o seu movimento. Por que não? Porque há a ação de uma força, né? Eles estão sendo forçados a parar o movimento. Tá bom? Muito bem. Então, essa primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia, porque inércia é esse conceito ao qual nós damos um nome, que é a tendência natural dos corpos em resistirem à mudança do seu estado. Seja um equilíbrio estático, seja um equilíbrio dinâmico. Tá? A massa é uma medida numérica da inércia. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa, maior a inércia. Né? Então é muito mais difícil você empurrar um carrinho cheio do que um vazio, porque ele tem mais massa, tem mais inércia, tem mais resistência. É mais fácil você parar uma bicicleta do que um caminhão, mesmo que os dois estejam à mesma velocidade. Porque quem tem menos massa tem menos inércia, então tem menos resistência à mudança. Por isso, né? O sistema de freio do caminhão é muito mais sofisticado, muito maior do que o da bicicleta, que é só um cabinho de aço ali, né? Primeira lei de inércia, tudo que está em repouso tem que permanecer em repouso. Tá vendo, professora? Não é preguiça, é inércia. Exatamente. Mas isso se aplica a sempre um paralelo da física com a vida real, né? Há uma tendência nossa em permanecer em repouso. Então, quanto mais você ficar deitado, mais você vai querer ficar deitado. Mas tem o outro lado da lei da inércia, né, meu querido meme aí? Tem a lei de que quem está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa, há uma tendência natural que você continue fazendo, né? Seja trabalhar, estudar, se exercitar e assim por diante. Bom, vamos então falar da segunda lei de Newton. Se eu passei muito rápido, você sabe por quê, né? Tem a videoaula para você assistir lá sobre a lei da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A segunda lei de Newton, então, ela vai ser o contraponto, é o chamado princípio fundamental da dinâmica, ela vai ser o contraponto da lei da inércia, tá? Por quê? Porque ela vai falar assim, a lei da inércia, a primeira lei, ela vai falar assim, que tudo está em repouso, ou está em MRU, tende a permanecer em repouso, ou em MRU, a menos que seja forçado. E a segunda lei vai nos dizer o que vai acontecer se ele for forçado, ou seja, se existir uma força sobre ele. Se existir uma força sobre ele, ele vai poder existir, então, a quebra do seu equilíbrio estático ou do seu equilíbrio dinâmico, né? Então, você está vendo aí a aplicação de força, gerando deformação, no caso do carro ali, ou gerando aceleração, gerando movimento. Ou no caso do cachorro, né, mudando direção, né? E é uma coisa mais aquela ideia do vetor lá, né? Você está aplicando uma força perpendicular, você não está alterando velocidade, está só alterando a direção. Então, aquilo que nós já falamos, o que é a força? A força é o cara capaz de produzir aceleração ou deformação. Falando na introdução da nossa aula. Então, as forças estão presentes o tempo todo no nosso cotidiano. Isso aqui tem lá para vocês depois assistirem, bonitinho. O que é uma força? O dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força. Aliás, já falamos isso lá nas aulas sobre unidade de medida, né? Existe a força de contato, que é quando você faz força encostando em um corpo, né? E existem as forças de campo, que são forças que atuam mesmo à distância, como a força de um ímã, né? Você sabe que você não precisa chegar perto para ele grudar, ele puxa a mesma distância. A força gravitacional é uma força que se dá à distância. Então, essas forças são chamadas de força de campo. Bom, então,
tá aí uma equação para a primeira lei de Newton, né? A primeira lei, força é o agente capaz aliás, de acordo com a primeira lei de Newton, né? Por que você tem um repouso? Ou por que você tem um MRU? Porque você não tem força atuando, tá? Porque olha o que ela diz. Ela diz que tudo que vai permanecer em repouso ou em MRU, a menos que haja uma força. Ou seja, em outras palavras, é como se ela dissesse que quando não houver força, quando a força que atuar for zero, tá? Não vai haver movimento, nem vai haver, não vai haver movimento, ou o corpo estará em MRU. Então, para a primeira lei de Newton, nós podemos dizer que a força resultante é zero. Como assim, professor, força resultante? A gente fala de força resultante porque pode haver mais de uma força atuando no corpo, né? O repouso ou o MRU, ele acontece não apenas quando eu só tenho uma força e ela é zero, ou quando eu não tenho nenhuma força. Eu posso ter várias forças, mas elas se anularem, tá certo? Deixa eu ver se tem um slide sobre isso aqui, ó. Como, por exemplo, não tem, aqui já é o próximo caso, que é da segunda lei. Então, como, por exemplo, ó, vou tentar desenhar um caso aqui para vocês. Ó. Tem um corpo sendo puxado por uma... Ele está em repouso, ele começa a ser puxado por uma força de 10 newtons para cá e por uma força de 10 newtons para lá. O que vai acontecer com esse corpo? Nada, ele vai continuar em repouso. Ou se ele estava em MRU, ele vai continuar em MRU. Por quê? Porque não há forças atuando? Não. Mas é porque se eu juntar essas duas forças, elas se cancelam, elas se anulam. Então, o resultado da aplicação dessas forças é zero. Então, nós dizemos que a força resultante é zero. Por quê? É 10 para a direita e 10 para a esquerda. Então, força é uma grandeza vetorial. Uma está para um lado, matematicamente falando agora, né? Uma está para o lado, outra está para o outro. Então, uma vai ter que ser positiva, outra vai ter que ser negativa. Quando eu somar isso, vai dar zero. Tá? Então, a lei da inércia, o corpo permanecer em repouso ou em MRU, é quando a força resultante for zero. Não necessariamente quando não houver força, né? Em geral, sempre vai haver força, né? Dificilmente o corpo vai estar livre da ação de alguma força. Tá? E aí, quando essa força é zero, então não há aceleração. Então, a velocidade pode ser constante. Sendo zero, né? Zero é um valor constante, ou sendo qualquer outro valor, mas ela não se altera, ou seja, ele está em repouso ou MRU. Bom, já falamos bastante disso, né? Agora, vamos pensar, então, quando essa força resultante não for zero. Quando essa força resultante não for zero, a força resultante aplicada em um corpo, ele vai gerar nesse corpo uma aceleração, ou uma deformação, né? Mas deformação a gente não vai estudar aqui, né? A mudança do estado do movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção e linha reta da qual a força for aplicada. A força resultante, tá? Pensa que eu posso ter várias forças aí. Posso ter uma só também, não tem problema nenhum, mas tenta imaginar que você pode ter mais de uma. E aí nós vamos cair, não vai dar tempo da gente ver isso na aula de hoje, mas daí a gente vai cair numa outra questão. Quando eu tiver mais de uma força, eu vou ter que fazer a resultante das forças. E força é um vetor. Lembra quando a gente estudou soma de vetor há 3, 4 semanas atrás? Eu falei, olha, quando a gente estudar a segunda lei de Newton, a gente vai usar isso. Tá bom? Bom, então aqui eu tenho um exemplo, ó. Uma força de 1 newton é aquela força que, quando aplicada a um corpo de 1 quilo, gera uma aceleração de 1 metro por segundo. 1 vezes 1 é igual a 1. Né? Na verdade, essa é a definição de Newton, né? De 1 newton. 1 newton é a força capaz de gerar um corpo de 1 quilograma, uma aceleração de 1 metro por segundo. Claro, né, que esse nome da unidade de medida de força Newton foi dado em homenagem a Galileu Galilei. Não, claro que não. Foi dado em homenagem a Isaac Newton. Tá? As unidades de medida de massa no SI, você precisa lembrar que não é grama, é quilograma, e de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, 1 newton é 1 quilograma por metro, 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado.
Então, é a força capaz de mover 1 quilograma com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, por esta equação, aliás, eu não sei se você se ligou, mas tipo, essa equação aqui é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, certo? Tá bom? Então, essa é a equação que a gente vai usar, tipo, agora até dezembro, praticamente. Tá? Ela, por si só, é uma equação deveras simples, né? Que mostra que a força é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu aumentar uma massa para uma mesma força, se eu aumento a massa, eu vou ter a aceleração resultante é menor. Né? Isso é meio óbvio, né? Eu estou empurrando um corpo com uma massa de, sei lá, tantos. Eu mantenho a mesma força, só que agora a massa é menor. Então eu gero mais aceleração. Ou eu tô empurrando um corpo com uma mesma massa e de repente a massa aumenta, então a aceleração que eu estou imprimindo vai diminuir. Tá? Então aqui tem uma tabelinha tentando ilustrar a força que a mão exerce sobre a caixa acelera a caixa. Se eu duplicar a força, eu vou duplicar a aceleração, mantendo a mesma caixa, claro. Agora, se eu duplicar a caixa, o número de caixa mantendo a mesma força, a aceleração cai pela metade. Se eu duplicar o número de caixa e duplicar o número de força, a aceleração se mantém a mesma. Tá? Se eu triplicar a massa, a aceleração, mantendo a mesma força, a aceleração cai pela metade. Tá? Existe uma relação diretamente e inversamente proporcional aí entre a força que você aplica com a massa, inversamente proporcional, e a força com que você aplica diretamente proporcional com a aceleração. Quanto maior a aceleração, maior a força, maior a aceleração que você vai imprimir. Quanto maior a massa, menor a aceleração que tu vai conseguir imprimir. Não é? Então, tá aí. Força é igual massa vezes a aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção. Senão, vai levar bomba, meu irmão. Oh, e, tchu. Sou muito DJ. MC Tio Isa. Bom, vamos fazer um exercício aqui, mas já, professor, já, tu vai ver que a equação é simples, simplória até, não é? Tá legal? Em Brasília, 9h54. E com 5 minutos dá para fazer uns 15 exercícios aqui. 15. Deixa eu ver. Só uma coisa aqui. Exercise number 1. Uma força é a única que age em um corpo de massa igual a 6 kg e lhe confere uma aceleração de 5 metros por segundo. Qual o valor da força? Professor, eu não sei fazer. Se você quisesse... Mano, isso aqui é tão fácil que você não precisa nem ter vindo na aula hoje para aprender. Ó, a equação que a gente tem é uma só. Força resultante é massa vezes aceleração. Aqui a gente só tem uma única força. Então, ela é a resultante, né, irmão? Senhor, qual que é a força resultante? Como que eu calculo? Ô, brother, só tem uma. Então, ela é a resultante. Não tem... Tá certo? Só tem ela, não tem... Ela é a resultante, né? Imagino que só tem ela. Tá sendo empregada num corpo de 6 kg, confere a ele uma aceleração de 5, qual o valor da força? Meu Deus do céu. Ó, vou colocar aqui, ó, massa igual a 6 kg, já está no SI. Obrigado. Obrigado, mundo, por eu não ter que converter as unidades nesse exercício. E a aceleração eu também tenho 5 metros por segundo ao quadrado. Veja se não é fácil fazer isso aqui, ó. Quem eu quero? Quero a força que é a resultante, porque só tem ela. Tudo bem? Veja bem, meu bem. Então, vamos colocar isso aqui na equação. Força igual a massa vezes aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção. Não seja vacilão. A massa é 6, a aceleração é 5.
Meu Deus do céu. A força resultante é 30 newtons. Professor, não entendi. Peço ajuda. Troca a medicação. Brincadeira, gente. É tranquilinho de fazer isso aqui, né? Claro, a gente está pegando o caso mais simples dentre os casos simples de toda a história da simplicidade dos casos simples, não é? Tem dois valores, pede o terceiro, tudo no SI, não precisa nem converter unidade de medida. Então, fechou. É. Pode ter um desse na atividade avaliativa? Claro que pode, né? Vai ajudar, vamos se ajudar, né, gente? Ó, estamos aqui para isso. Dia dos professores, né? Vocês mandaram um presente aqui para casa, fiquei muito feliz. Então, vamos retribuir essa, essa relação boa que a gente tem. Embora nunca tenha visto nenhum de vocês na minha vida, infelizmente, né? Que triste esse mundo que a gente vive. Exercise number 2. Uma força de 8 newtons é a única que age em um corpo de massa igual a 500 gramas. É a única para você se ligar, que daqui a pouco não vai ser mais a única. Por enquanto é a única, tá bom? Mas lembra que a segunda lei de Newton fala de força resultante. Uma força de 8 newtons é a única que age em um corpo de massa igual a 500 gramas. Qual o valor da aceleração em metro por segundo, tá? Bom, aqui a gente já tem uma coisa a mais, que é o seguinte, ó. A massa está em quilograma, está em gramas, vou ter que converter para quilogramas. Tudo bem? Então, vem aqui a equação, né? Lembra que qual é os 7 passos para a resolução de um problema? Já baixaram o meu e-book? Entra lá no site exaesonanciooficial.com.br e baixa o meu e-book 7 passos para a resolução de um exercício. Primeiro é ler, segundo é anotar os dados, o terceiro é escolher a equação. Nesse caso, a gente nem tem que escolher a equação, porque só tem essa equação, não é mesmo? Graças a Deus. Professor, pode acabar o ano assim? Vamos fazer só esse exercício até dezembro? Não, não vamos, não. Tá? O outro passo importante lá, que era o segundo, é extrair os dados. Então, vou anotar aqui, ó. Eu tenho F, que é o resultante, 8 newtons. Por que ele é o resultante? Porque só tem ele. Brother. Porra, brother. 500 gramas é a massa, tá? Aí, o quarto passo, antes de você substituir na equação, é você conferir as unidades de medida. Aí você tem um problema aí que a massa está em gramas, ela não pode estar em quilogramas, senão tu não vai achar força em newton, tu vai achar força numa unidade que não existe. Então, o que você encontra não tem sentido. Então, nós vamos converter isso aqui para grama, para quilograma, aliás, já está em grama, professor. Como? Nós vamos dividir por 1000. Por quê? Porque 1 quilo tem 1000 gramas, né? Lembra disso? Primeiras semanas de aula, aqui que o prefixo é vezes 1000. Então, para pôr ele, eu tenho que dividir por 1000, tá? Então, essa massa em quilo vai ficar 500 dividido por 1000. Tá? Isso em quilograma. E é claro que vocês estão ligados que 500 gramas é meio quilo, né? Que 500 dividido por 1000 dá 0,5 ou 1,2 para quem gosta de fração, ou seja, 0 pessoas. Né? Mas tá aí. 500 gramas, vocês já sabiam que era meio quilo, né? Não sabia, professor. Ah, vocês são demais. Vocês estão melhor que o Gabigol, que não faz gol fez 2 meses, segunda-feira. Muito bem. Show! Agora vamos substituir na equação, gente. Ó, agora presta atenção, quem eu tenho e quem eu quero. Eu não anotei quem eu quero aqui, não. Eu quero a aceleração, tá? Então vou colocar força no lugar da força, massa no lugar da massa e a aceleração eu vou isolar, tá bom? Então, ó, eu tenho a força, como diria o He-Man. Eu tenho a força que é 8, eu tenho a massa em quilogramas. Você não vai me pôr 500 aqui, né? Porque o aluno, ele é um ser superior, ele é um ser evoluído. Ele consegue coisas que nós, professores, não conseguiríamos, que é o quê? Converter para a unidade certa e colocar na equação a unidade correta. Você converteu a certa porque você não pode usar o 500, você entendeu? Não entendeu? Eu vou tirar esses riscos daqui, porque senão depois no PDF fica muito ruim.
Beleza? E a aceleração que eu quero, eu vou ter que isolar. Então, para isolar ela, eu vou passar o 0,5 para o outro lado. O 0,5 está multiplicando a incógnita, então ele vai invertendo a sua operação, ou seja, ele vai dividindo. Tá certo? Então fica 8 dividido por 0,5 e não o contrário. Dividir por 0,5 é dividir pela metade, né? Não é? 0,5 não é metade? Então dá o dobro, dá 16. Não entendi, professor. Não entendeu? Vou te explicar. Você tem 16, aliás, você tem 8 bolos de chocolate. Se você dividi-los ao meio, todos eles, você vai ter quantos pedaços de bolo de chocolate? 16. Ah, professor, agora eu entendi. Ah, obrigado. De nada. Professor, obrigado. É nóis, tranquilo. Me segue lá no Orkut. Me segue no Twitter, que eu sou, meu Deus. Meu Twitter foi hackeado, cara. Pela segunda vez. Exercise 3 dá tempo de fazer? Dá, tranquilinho. Aqui, para a alegria geral da nação, nós vamos trazer de volta o exercício de aceleração, porque ele fala assim, ó, um corpo parte do repouso e alcança a velocidade de 72 km por hora em 8 segundos. Determine a massa do corpo, sabendo que a única força que atuou sobre ele, neste período, tinha módulo igual a 40 newtons. Bom, então aqui a gente já vai pensar um pouquinho mais para fazer. E meu Deus, o que aconteceu aqui? Dei zoom. Tô bem, né? Aí, garotada. Então é o seguinte. Alô, criança. Vai, gente. Às vezes a gente quer fazer um mundo melhor, mas não consegue. Então, como eu havia dito para vocês, claro, primeiro a gente vai usar a equação da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Se ele pediu a massa do corpo, eu preciso da força e da aceleração. A força ele me deu, tá aqui, 40 newtons. Vou até anotar aqui que faz parte dos 7 passos lá. Anotar. Força resultante é 40 newtons. Ela é resultante porque ela é a única, né? Tá legal? Bom, agora eu preciso da aceleração. Ele não me deu a aceleração, mas ele me disse que o corpo parte do repouso e atinge 72 km por hora em 8 segundos. Isso vai me permitir calcular a aceleração. Eu tenho velocidade inicial, repouso, 0. Tenho velocidade final, 72 km por hora, em 8 segundos. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui. Ó. Então, eu tenho velocidade inicial, que é 0. Eu tenho velocidade final, que é 72 km por hora. E eu tenho ΔT, que é 20. Olha isso. Viajei. 8. Professor. 8 segundos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a aceleração, tudo bem? Então, vamos deixar essa primeira lei de Newton, aliás, essa segunda lei de Newton aqui, vamos colocá-la bonitinha aqui, tá? Eu preciso, esse cara eu já tenho, preciso da aceleração. Então, eu vou primeiro calcular a aceleração. Vocês acharam que tinha escapado disso, né? Eu tenho velocidade inicial, final e ΔT. Eu posso ir para a equação da velocidade, da aceleração constante ou da aceleração média. Né? Tem velocidade final, inicial e o ΔT. Agora, a minha velocidade final está em quilômetros por hora e eu vou ter que convertê-la para metros por segundo. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Dividindo por 3,6. 3,6, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A minha velocidade final vai ser 72 dividido por 3,6, que é o mesmo que 20 metros por segundo.
Beleza? Então agora eu vou para a equação da aceleração média. A aceleração é ΔV por ΔT. A aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo. Então fica 20. A velocidade inicial era 0. Dividido pelo tempo, que é 8. Fica 20 dividido por 8. Isso é o mesmo que 10 por 4 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aí, depois que eu encontrei a aceleração, eu posso, então, jogar na segunda lei de Newton. Eita, faltou um slide? Espera aí, vamos ver se faltou mesmo. Faltou. Espera aí, que a gente já resolve isso aqui. Vamos pôr esse aqui. Olha aí. Então, a gente vai agora, então, para a segunda lei de Newton. Eu tenho a força, como diria o He-Man, já fiz essa piada hoje, né? Tá bom, já. A força é 40. E eu calculei a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então, eu quero quem? Eu quero a massa. Muito bem, muito bem, muito bem, senhorita. Senhorita. E agora, cadê meu slide? Meu Deus, onde é que eu estava escrevendo? Caramba, me perdi aqui. Nossa, viajei, tava aqui. Bom, então agora eu vou para a segunda lei de Newton. Força igual a força resultante é massa vezes aceleração. A resultante só tem uma. A massa é quem eu quero. E a aceleração eu acabei de calcular é 2,5. Vou isolar a massa, que no caso é a nossa incógnita. Então o 2,5 vai vir para cá. Dividindo. Então esta é a massa. 40 dividido por 2,5. Eu não sei quanto dá. Não esperava por essa conta aqui hoje. Vamos calcular aqui. 40 dividido por 2,5, 16 quilogramas, tá? 16 quilogramas é a massa deste corpo. Tá certo, bebês e bebezas? Então tá bom. Nós vamos parar por aqui. E na próxima aula nós vamos falar agora o que nós vamos fazer quando a gente tiver mais de uma força. Nesses 3 primeiros exercícios, se vocês perceberam, só tinha uma única força resultante. Então o que eu vou fazer quando tiver força resultante? Nenhuma novidade, gente. Quando tiver mais de uma força, aliás, nenhuma novidade. A gente vai fazer o que a gente fez lá somando vetor. Ó. Quando tiver mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Mesma direção e sentido oposto, eu subtraio. E quando tiver perpendicular, eu aplico Pitágoras. Certo? Então, é isso aí. Fica aí que eu vou fazer a chamada, não sai não. Se alguém saiu, por favor, alguém me avisa aí, alguém precisou sair. Porque tem que fazer atividade síncrona de física agora, né? Então, o pessoal precisa sair. Temos muitos alunos, não consigo ver ali. Tô ruim de enxergar, hein, gente? Eu tenho que começar a usar óculos, eu acho. Bom, estão conectados comigo. Gente, depois, se alguém tiver dúvida, pergunta, questionamento, podemos conversar depois, tá? Chamadas estão conectados agora o Adriano, a Agatha, a Ana Vitória, o Brian, a Bruna Letícia, Júlia, Eduardo Bonfim, Eduardo, Emanuele Watanabe, Emily Vitória e a Emily Fernanda, a Gabriela Almeida Batista e a Giovana Gabriele Félix.
O Guilherme, as duas Heloísas, o Henrique, a Ingrid, a Júlia, sempre bom, né? A Lana e a Lawane, são duas duplas que cantam sertanejo igual a Maiara e Maraísa. Lana e Lawane, o Lucas Alves estava sumido, meu amigo. Tudo bom, hein, Lucas? A Marcela Bonani, Maria Clara, Maria Eduarda, a Michele Lopes, o Murilo, que tá tranquilo, a Raíssa, vamos ver, o trio de Samuéis, a Sofia Santana, Vitória Góes e o William Alves, beleza? Bom, estou encerrando a gravação, mas ficamos por aí se alguém quiser trocar alguma ideia. Marcelino Samuel, se quiser conversar comigo sobre aquele exercício lá, fica à vontade aí também. Tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima. Não morram de saudades.